Chegamos na DF-180, aqui do lado, lá ao fundo, a BR-070, que dá acesso à cidade de Águas Lindas de Goiás. Bem aqui, do nosso lado, o local onde ocorreu um dos crimes mais brutais já registrado nos últimos tempos no Distrito Federal. Bem aqui, nessa usina de energia solar, um cidadão, um trabalhador, 63 anos de idade. Madrugada de Réveillon, do dia 31 para o dia 1º de janeiro. 3 homens entraram aqui, lutaram com ele, bateram nele e o agrediram com golpes de facão. Um deles feriu o próprio amigo, o próprio companheiro de crime. E esse foi para o hospital. O vigilante, muito ferido, muito machucado, foi levado até o Hospital Regional de Taguatinga, onde, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu. No outro dia veio a óbito. Estamos aqui na 24ª Delegacia de Polícia do Setoró. Daqui a pouquinho vamos saber as novidades de um crime bárbaro ocorrido no final do ano aqui no Distrito Federal, onde um vigilante de 63 anos foi golpeado várias vezes por 3 elementos a golpes de facão em uma usina aqui perto. De que forma vocês da equipe daqui da 24ª DP recebeu a denúncia, como vocês chegaram até esse caso? Sim, dia 1º de janeiro a delegacia recebeu uma informação de que o vigilante dessa usina havia sido encontrado com golpes na cabeça, lesões bastante severas na cabeça. E daí foi tombada a ocorrência, a princípio como lesão corporal, só que no dia anterior, no dia 30, havia ocorrido um furto de fios de cobre no mesmo local. Então a gente não sabia se o furto ocorrido no dia 30 poderia ter sido praticado pelas mesmas pessoas que foram na usina no dia 31 e que, inclusive, o engenheiro que noticiou o furto, que noticiou também a lesão do vigilante, ele não soube precisar se havia outros objetos que tinham sido furtados ou subtraídos, melhor dizendo, no dia 31, no caso do evento do vigilante, além daqueles que ele tinha noticiado no dia 30. Ou seja, então assim, a gente não poderia trabalhar a princípio com a ideia de latrocínio, porque a gente não sabia o que tinha acontecido, se efetivamente houve um crime patrimonial ali naquela ocasião em relação ao vigilante, ou se foi um crime contra a pessoa, uma tentativa de homicídio não envolvendo patrimônio. Só que houve a perícia, né, em relação à lesão corporal, porque o vigilante ele foi socorrido para o hospital, mas ele veio a óbito no hospital depois. Ele foi encontrado pelo vigilante que o renderia, ainda com vida, estava consciente, mas ele não deu nenhuma informação da dinâmica do que tinha acontecido, o que prejudicou até a investigação. E aí no domingo eu vim para a delegacia, fui no local, solicitei uma nova perícia para o furto, que até então ela não tinha ocorrido, tinha ocorrido a da lesão corporal. E no local, eu fui com um agente aqui da delegacia e a gente conseguiu identificar que esse vigilante, que tinha sido vítima dos golpes na cabeça, quando ele tirava o serviço, ele tirava com uma arma particular dele. E o coldre dessa arma eu identifiquei no local. Então a gente começou a trabalhar com a hipótese de que essa arma tinha sido subtraída. Então assim, o bem patrimonial subtraído não tinha sido nenhum objeto da usina, mas sim dele. E a gente fez a perícia no local, acompanhou a perícia e estava trabalhando as informações que viriam através da perícia. Mas ontem a delegacia recebeu uma denúncia anônima de que uma pessoa, no caso um dos presos, teria se envolvido nesse crime, seria um dos autores, e que teria sido golpeado na cabeça também, tal como a vítima, por um dos comparsas. E que teria sido atendido no HRT com essas lesões e que iria fugir na data de ontem, dia 6 de janeiro, para o estado do Maranhão.
Daí a gente fez as checagens, mandei a equipe no HRT, a HRT lá foi checado que efetivamente uma pessoa, que é o suspeito que está preso, deu entrada na HRT com um ferimento compatível, com uma facada na cabeça, e que tinha sido liberado. E isso daí já começou a dar credibilidade para a denúncia. E essa pessoa identificada, é natural do Maranhão, não tinha identificação civil aqui no Distrito Federal, e começou a dar a maior credibilidade a que ele efetivamente iria para o estado do Maranhão. Daí a delegacia trabalhou para que as prisões dele saíssem, e o comparsa que também foi identificado. Foi cumprida essa prisão temporária de 30 dias para a conclusão dessa investigação, justamente sanar alguns pontos que ainda não estão claros, como a participação do terceiro e quem é esse terceiro, que não foi identificado ainda, porque esse autor que foi golpeado na cabeça, ele confessa a prática do crime, ele dá a dinâmica do que ocorreu, mas o segundo, que está preso, ele nega, ou seja, ele ficou calado e negou a participação. Então a gente ainda tem esse espaço de tempo de 30 dias aí para a gente finalizar essa investigação e sanar essas lacunas que ainda existem. Por quê? O crime, a vítima faleceu e não conseguimos obter qualquer informação dele. Não há testemunhas e também não há um sistema de câmeras no local que pudesse ajudar a gente a entender o que ocorreu, a dinâmica do que ocorreu. E aí eu pergunto a cada um de vocês que nos veem nesse momento, como é que está a família desse cidadão? Como é que fica a esposa, os filhos e até os netos? Porque ele tinha 63 anos de idade. Não teve tempo de se defender. Foi agredido a golpes de facão por 3 marginais, 3 indivíduos que vieram até o seu local de trabalho, um local muito grande que fica aqui na entrada da pista, da rodovia, né, que vai até Braslândia. Um local bem amplo, onde a tecnologia traz o progresso para as empresas, para o Brasil, e foi exatamente aqui onde esse homem perdeu a vida covardemente, agredido com golpes de facão. Nós estamos aqui, repito, no sentido que vai até Braslândia. É uma região de chácara. Isso aqui no período da noite é bem deserto, relativamente escuro, porque os postes de energia elétrica nem todos funcionam. E é aqui onde esse homem ganhava o pão de cada dia para levar para os filhos, para a família, para a esposa. Bem aqui que ele perdeu a sua vida, covardemente. Nós tentamos até falar com um dos amigos dele ou companheiros de trabalho, mas ninguém quis falar nada sobre o assunto. Todos estão com medo, apreensivos e, evidentemente, tristes. É claro que a delegacia, o delegado da 24ª DP está trabalhando firmemente para ir até o encalço, e no encalço desse terceiro marginal, desse terceiro assassino que tirou a vida de um cidadão de 63 anos que só fazia apenas o seu trabalho, garantindo a segurança do local que ele trabalhava para que evitasse roubo de qualquer tipo de material. E foi aqui exatamente que ele perdeu a vida dele. O delegado está trabalhando e com certeza a polícia vai, sem dúvida nenhuma, colocar esse terceiro homem, esse terceiro bandido no corró